Vamos dar início ao nosso culto de celebração, mais uma vez, a Cristo, a quem Ele é. Não só o que Ele faz por nós, mas a quem Ele é. E Ele é maravilhoso em todas as situações. Senhor amado, antes de mais nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor, por tudo aquilo que nós enfrentamos, Senhor, pelos livramentos que nós muitas vezes nem temos consciência deles, Senhor. Te agradecemos pelas lutas, Senhor, pelas tribulações, Senhor. Te agradecemos por cada vida, por cada alma que está aqui, Senhor. E neste momento, Senhor, eu te peço, Senhor, tal como nós já tínhamos orado, Senhor, para que tu sejas com a família enlutada, Senhor, para que tu confortes os corações daqueles que perderam o seu ente querido, Senhor. Que tu sejas com a irmã Rosa, Senhor, que tu sejas com a sua filha, com os seus netos, com os seus bisnetos, Senhor, com toda a família, Senhor. Que tu ajudes esta família a superar mais esta luta, Senhor, de uma perca, Senhor, que nós temos a certeza, Senhor, que está contigo, Senhor, e que tu levaste, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu fizeste, Senhor, ainda que a nós às vezes seja difícil, Senhor, mas nós teremos a certeza que tu fazes o melhor. Agora te peço que tu sejas connosco, que a tua presença seja manifesta neste lugar, que o teu Santo Espírito inunde este lugar, que seja audível e visível, Senhor, para que nós sintamos de todas as formas, Senhor, que tu és e és presente para connosco neste lugar, Senhor. Fica, Senhor, fica connosco e ajuda-nos no bendito nome de Jesus. Irmãos, está a chegar o dia em que, neste momento, muitas notícias falam, são muitos jornais que falam de tudo, da guerra, da crise económica, do apagão, da tempestade, são uma quantidade de cheias, uma quantidade de coisas de que, se nós olharmos para elas, nós percebemos que a vinda do Senhor é iminente. Mas está a chegar esse dia em que as notícias vão acabar, em que tudo vai parar e em que não há lógica humana para a explicação daquilo que vai acontecer. O dia em que o céu toca a terra, o dia em que o cumprimento da promessa se fará nas nossas vidas do arrebatamento, o dia em que tudo parecia distante, porque nós já ouvimos falar da sua volta há muito tempo, mas se tornará realidade. E a pergunta que agora fazemos muitas vezes não fará mais sentido, porque para nós o único sentido agora é se nós estamos preparados para subir, se nós estamos preparados para ser recebidos por Ele. Então que nós possamos preparar os nossos corações, que nós estejamos vigilantes, que nós sejamos servos abnegados dentro da palavra do Senhor, junto daqueles com que nos cruzamos, mas também com aqueles que nós não conhecemos. Malaquias 4, queria apenas deixar-vos 2 versículos. Malaquias 4. O versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Amém, Jesus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevador. Esta é a certeza que nós temos de que a palavra se cumpre, mas que, tal como nós estudamos na quinta-feira, nós temos um corpo que nos foi dado por Cristo, um corpo que se foi soprado o fôlego de vida nas nossas vidas, que Deus vive em nós, mas para que Ele viva em nós, Ele é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Termos a consciência de que Deus vive em nós e que nós temos que ser e exalar tudo aquilo que Cristo é, seja nas nossas ações, seja nos nossos pensamentos, seja em tudo aquilo que nós fazemos, nos nossos passos,
Não é fácil, irmãos. E está a chegar um momento em que esse escrutínio está a ser feito à vírgula, ao pontinho sobre a vírgula, em que as nossas vidas estão a ser escrutinadas, porque tal como o pastor diz muitas vezes, não adianta eu ser muito boazinha para os outros, porque Deus vê tudo. Portanto, não adianta eu querer parecer e não viver de facto aquilo que a palavra diz. Vamos então passar agora para o louvor. Assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. Minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o teu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem-me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. É momento de nós adorarmos, porque foi para isso que nós fomos formados. Para adorar, para louvar, para honrar o nome do Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem
motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Que nós adoremos a esse Deus que é grande, maravilhoso, que Ele é tudo para nós e sem Ele não era possível nós resistirmos a este mundo como ele está agora, desesperançado, medroso, aflito. Mas nós temos um Deus que passa por nós no mar, que passa por nós no meio do fogo e que nos ajuda a atravessar para o outro lado, nos ajuda a romper em fé, porque Ele é maravilhoso e Ele está connosco todos os dias e o futuro não é nosso, só a Ele pertence. Por isso não adianta nós andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apenas confiar as nossas vidas nas Suas mãos, Senhor.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Creio que todos nós passamos. Irmãos, só para explicar que este louvor não foi feito antes de acontecer aquilo que aconteceu, alguém que era especial para nós. Mas este louvor já tinha sido feito na segunda-feira, Deus já tinha dado na segunda-feira. Ele sabe todas as coisas. Eu creio que todos nós passamos por este momento que este hino transmite, que gemidos, palavras muitas vezes não podem explicar, que nós ao servirmos a Cristo muitas vezes temos que chorar, que nós muitas vezes ao servirmos a este Deus grandioso como nós ouvimos, muitas vezes nos questionamos quando não o devemos fazer, mas que apenas temos que servir, porque é melhor servi-lo mesmo que chorando, do que nos abandonarmos a este mundo e a isto que está lá fora. Por isso que nós possamos ser, esta é a nossa oração esta noite, que mesmo em gemidos nós possamos exprimir aquilo que o Senhor quer de nós e que nós continuemos a servi-lo, ainda que em meio a separações, ainda que em meio às lutas, às tribulações, à angústia do dia a dia, mas que nós continuemos, porque Ele será connosco em toda a travessia. Nós é que muitas vezes somos falhos, ou quase sempre, e não percebemos que Ele está ao nosso lado nessa travessia.
Deus que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá para viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Teu poder. Contigo
sou adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Deus. No mesmo espírito, eu queria perguntar e abrir a oportunidade se alguém quer dar um testemunho, uma palavra à igreja de alguma coisa que Deus tenha feito, de algo que Deus tenha feito na sua vida. Pai Senhor, eu não sou bom com datas, portanto eu vou contar como Deus está-me a tocar. Eu, quando entrei aqui, muitos irmãos sabem, e aqueles que não sabem ficam a saber. Eu não sabia ler nem escrever, e contar era muito complicado para mim. E até que a minha mãe teve uma ideia maluca de me comprar uma Bíblia. E eu virei para ela, estava a gozar, eu nem ler um livro sei, quanto mais a Bíblia. E disse, é um desafio. Está bem. Comprei, nem com muita pressa para comprar, porque eu também não a queria ler. E num dia, o meu irmão, a minha mãe disse, vai com o Pedro a comprar a Bíblia, que pronto, assim já fica, e eu a pensar, pronto, já que mandaste. Comprei, mas o meu objetivo era deixá-la numa estante e pronto, não pego nisso.
E até que Deus me tocou, eu não tenho nada a perder em tentar. E fui tentando. E o que eu me apercebi é, eu não percebo nada disto. Eu lia, só que não percebia nada. Então fui para o quarto, pedi a Deus, eu não quero só ler a tua palavra, eu quero entendê-la. Porque não vale a pena ler sem entender. É mais igual não ler e ver ela num canto. E Deus foi-me capacitando e eu consigo entender a palavra muito melhor, porque eu não me foquei naquilo que não conseguia fazer, eu foquei-me naquilo que Deus me podia fazer. E é isso que nós temos que pensar. Quando nós não conseguimos, é aí que Deus age, é aí que Deus toca. Porque quando eu sou capaz, quando eu penso que sou capaz, Deus não age. Eu queria ler um versículo que está lá em Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Ficou. Um 5. Desculpa, Daniel. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é todo lhe dá generosamente, sem reprovar ninguém, e de concederá. Lhe será concedida, peço desculpa. É isso que eu queria dizer. Vamos confiar em Deus, e mesmo que eu não faça, Ele é sempre Deus. Não sei se há mais algum irmão que quer partilhar uma bênção. Então, eu chamo agora o pastor César, que nos vai trazer a palavra em nome de Jesus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós, irmãos, desta igreja, foi uma semana bastante triste. A morte do irmão Joaquim, ou a passagem dele para a presença do Senhor, nos trouxe assim uma dor muito grande. E ele foi um grande amigo nosso, amigo desta igreja. Nós temos muita coisa aqui na igreja para lembrar daquele homem. E eu senti-me muito contente em ver as honras que ele recebeu. É claro que nós já não podemos orar mais por ele, porque ele já está nos braços do Senhor, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas a honra a ele nós devemos dar. Foi um grande companheiro aqui na luta da documentação desta igreja, nas obras que nós tivemos aqui a fazer. E eu agradeço imenso a Deus. É claro que nenhum de nós não sabemos o dia e nem a hora. E eu acredito também que foi a última
vez que ele pregou foi aqui na nossa igreja. Deus nos deu aquele privilégio, mesmo ele não estando bem, ele não deixou de aceitar o convite de estar conosco. E eu agradeço muito a Deus. Não sei que Deus o recebeu, porque foi um homem honrado em toda esta cidade. Todos aqueles que o conheceram sabia da sua integridade para com Deus, da sua fidelidade com Deus, não é? E nós agora temos que orar pela família, a esposa e a filha que ficaram, e os netos e os bisnetos. Mas eu sei que Deus também tem confortado o coração deles, não é, neste momento de luto, esse momento de dificuldade. E eu quero pedir à igreja, antes de lermos a palavra, vamos ficar de pé e vamos orar pela irmã Rosa, a esposa do irmão Joaquim, e pela Marta, que Deus possa confortar o coração delas e também de toda a família. Já fui aqui orado, eu não estou desfazendo da oração, mas oração nunca foi demais, não é? Nunca foi algo que intercede de grandeza ou de quantidade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela recolha do teu filho, irmão Joaquim, mas neste momento nós queremos te pedir a tua bênção sobre a vida da irmã Rosa, Senhor, que o Senhor continue a lhe ajudar e a abençoar a sua vida, a sua mente, o seu coração, lhe dando força, ó Pai, para ultrapassar todas as barreiras, ó Deus, que poderão se levantar também na vida da Marta e os demais familiares dos teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6. E o versículo 33 e o 34. Mateus capítulo 6, versículo 33 e o 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansioso pelo dia da manhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Podeis assentar, irmãos. A palavra, ela nos ensina que nós não devemos estar preocupados. E eu acho tão engraçado, porque há pessoas que ensinam a palavra, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Se a Bíblia diz, e se o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino. Mas infelizmente, irmãos, o dia a dia que nós vivemos, as pessoas estão muito preocupadas com a situação financeira. Muito preocupado. Como vai viver, como vai fazer.
é uma preocupação, é uma correria. Nós ouvimos aqui a palavra que a Carla leu, e aquilo que ela comentou, tudo nos mostra, irmãos, a vinda de Jesus. Tudo nos mostra os sinais nos céus. A confirmação da palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vocês podem ficar tranquilo, descansado, deixar a ansiedade de lado. O que tem matado o ser humano nos últimos dias, irmãos, é a ansiedade. É uma ansiedade tão grande que é uma coisa inexplicável. Às vezes, eu estou com o Cristiano ou com o André no carro e vejo a ansiedade deles por tantas coisas e coisas banais. Ah, mas eles ainda são jovens. É verdade. Mas também vejo muitos irmãos ansiosos, preocupados. E a palavra de Deus nos diz claramente: não andeis ansioso por coisa alguma. Nada merece a ansiedade, nada merece a preocupação, irmãos. Aquilo que nos deixa sem dormir, sem descansar, porque há pessoas que nem conseguem descansar. Tamanha ansiedade. Mas como é que vai ser amanhã? O amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Mas eu tenho compromisso para amanhã, eu tenho. Mas eu não sei se Deus vai me levantar da cama. Não sei. Não sei. Está na mão dele. É o querer dele. É o agir dele. É o fazer dele, de Deus. Pastor, mas não está em mim. Então aquilo que não está em você não é de Deus. É o inimigo tentando infiltrar na sua vida. Mas como assim? A ansiedade, irmão, não é de Deus. Ela não pertence aos servos de Deus. E se ela não pertence aos servos de Deus, é algo, irmãos, que não é para nós cristãos. Pastor, mas quando o senhor vê assim que não tem solução, está na mão dele. Está na mão dele. E querendo ele, a solução vai vir. E querendo ele, não tem solução. Não tem jeito. Não vai acontecer. E não vai mesmo, irmão, porque Deus não vai permitir. Então a ansiedade não tem. Às vezes levanta temporais na nossa vida. Levanta tantas situações no nosso dia a dia. Levanta. Satanás, irmãos, ele não se cansa de lutar contra nós. Ele não se cansa.
Mas nós, como servo de Deus, temos que levantar a nossa cabeça e dizer: você está derrotado pelo poder do sangue de Jesus. Algo simples. E às vezes até mesmo algo preocupante. Algo que nos incomoda no nosso dia a dia. E nós, às vezes, ouvimos mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Que isso, pastor? Não, isso não existe. Existe sim. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, 3. É o nosso versículo principal desta igreja. Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firme que você não sabe. Ah, pastor, mas custa demais orar. Nosso Deus. Qual é a maneira melhor de orar, pastor? De joelho, sentado? É a maneira que você sinta mais à vontade na presença de Deus. Se é de joelho, faça-o de joelho. Se você não consegue enjoelhar, faça-o sentado. O importante é você falar com Deus. Clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor, irmãos, em qualquer momento. Em qualquer hora. Em qualquer dia. Porque os dias são difíceis. Os dias são tempestuosos. Nós, quando olhamos esta guerra, vocês viram semana passada, anunciar que ia aumentar o combustível. Já viu que essa semana vai aumentar de novo. Os alimentos vão aumentar. Vocês ouviram, alguém ouviu falar em aumento do salário? Hã? Ah, não. Como é que nós vamos fazer? Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus. Pastor, mas não é bem assim. É o que a palavra diz. É a verdade da palavra de Deus. Irmãos, se nós não examinarmos as Escrituras, nós vamos perecer. Por não termos conhecimento da palavra. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Nós não sabemos, mas Ele vai nos abençoar. Ele vai agir na nossa vida. Ele vai fazer obras grandes na nossa vida. O Senhor está conosco. É essa palavra, é esta palavra que nós temos que guardar no nosso coração. Faça sol, faça chuva, é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor. É essa que nós temos que guardar. João 4, 24.
Deus é espírito. E importa que os que o adora, o adore em espírito e em verdade. Não adianta, irmãos, eu estar a dizer, eu adoro a Deus, eu amo a Deus, e continuar com uma vida pecaminosa. Mas Deus perdoa, pastor. Deus perdoa. Ele perdoa, irmãos, mas Ele manda e Ele nos avisa e Ele nos diz que nós devemos o adorar em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Nós não vemos Deus, nós não sabemos aonde Ele está. Ouvimos o testemunho do João. Nós sabemos aquilo que Deus fez à vida do João? Foi algum homem? Foi o pastor? Foi a Carla? Foi quem? Foi Deus. Como ele aprendeu? Porque Deus assim o quis. Deus é espírito, irmãos. Quando nós nos fechamos no nosso quarto e dizemos, Deus, eu estou aqui e eu careço da tua bondade, eu careço da tua misericórdia, eu careço da tua presença, eu preciso da tua bênção. Eu desconheço, irmãos, qualquer ser humano que não receba. Eu desconheço. E se você não recebeu, é porque você não pediu com fé. É porque você não pediu com confiança. Adore em espírito e em verdade, porque Deus não é Deus de mentira, não é Deus de falsidade. Por isso, irmãos, que a primeira coisa que uma pessoa em depressão faz é se isolar. O deprimido não gosta de ver ninguém. O deprimido não quer estar onde está ninguém. Ele quer estar sozinho. Ele quer se aprofundar interiormente nele e cada vez mais nele. Ele não se abre. Por isso é que eu digo aos irmãos, seja o maior inimigo meu, pode ficar junto comigo. Quero que você caminhe junto comigo. Mas inimigo, pastor, é muito melhor do que sozinho. Não tenho dúvida nenhuma. Pastor, mas é seu inimigo. Mas se o Espírito de Deus habita em mim, irmãos, aonde está o inimigo? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus é a minha fortaleza. Eu caí, ele não vai caminhar. Irmãos, os irmãos devem ter visto que toda a gente aqui acredita que tem internet, mas quem não tem, o outro vê e mostra para ele. Quem não tem internet vê e mostra para o outro. Um soldado aprender um bandido, e ele teve um ataque de coração, de repente o bandido juntou ele e levantou ele. Aí eles falam comigo, isso é só no Brasil. Não é não, irmãos. Aonde habita Deus, o inimigo não tem poder. Ele não tem poder. Satanás não tem poder na minha casa, ele visita a minha casa. Mas lá ele não tem poder, porque o sangue de Jesus Cristo que me purifica de todo pecado, habita ali o Senhor.
Ali habita o Senhor. E é o que nós devemos fazer, irmãos, não permitir o inimigo invadir a nossa casa. Levantou-se aquela fervura, a gente desliga o fogo. Senão o leite entorna todo e aqui suja o fogão todo, arranja uma bagunça aqui. É meia hora para limpar um fogão com leite fervido. Mas é muito melhor a gente desligar o lume, aquilo vai abrandar. Ah, pastor, eu não consigo. Foge, sai, porta fora e vai dar uma volta. Quando você voltar, você já vai ver que, não tem jeito, mas isso é muito difícil. Não é nada, irmãos. Não é nada. Irmãos, tudo com Deus é fácil. Quando Deus está na nossa vida, o Espírito Santo de Deus está em nós. É totalmente diferente, irmãos. E nós, como cristãos, temos que sentir isso. Nós temos que sentir isso. Porque a presença de Deus, ela tem que estar viva ao nosso lado. Mas não tem importância, de vez em quando, assim, eu falo umas palavrinhas assim, um bocado esquisita. Se você fala, para de falar, porque o Espírito Santo não está junto. Está não. O Espírito Santo de Deus habita no meio de santificação. É assim que o Espírito Santo habita. Deus é Espírito, irmãos. E importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Nós temos que ser verdadeiro. Não é eu de ser verdadeiro para a irmã Carla. Isso não quer dizer nada. Eu tenho que ser verdadeiro para o meu Deus. Eu acredito, eu confio, eu tomo posse, eu estou andando na presença dEle. Alguém pode chegar perto de mim e dizer assim, mas o Senhor, não, nem pensar nisso. Não, aquele pastor, não. Não importa, irmãos. Não importa. A polícia, o governo pode se levantar contra si, mas se o Espírito de Deus habita na sua vida, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. É Deus, é a mão soberana de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Êxodo capítulo 23 e versículo 25. Êxodo capítulo 23, versículo 25. E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. É de Gênesis a Apocalipse, a palavra é a verdade. Eu posso não gostar de alguns textos bíblicos, mas é a palavra de Deus. É o Senhor dizendo. Às vezes passa aquele vendaval na nossa vida e nós dizemos, é agora. É mesmo agora. Está
tudo acabado. Olha, o telhado fugiu, aquela parede caiu. Não, ainda não é agora. Ainda não é agora. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. O pior de tudo, irmãos, que nós hoje não estamos satisfeitos só com o pão e a água. Nós queremos sempre mais, mais. A preocupação com o bendito do dinheiro, irmãos, ele faz falta a toda a gente. Mas a preocupação, a incomodação é demasiada. É demasiada. E às vezes nós entramos por caminhos tortuosos devido ao dinheiro, devido à preocupação de ganhar mais, de ter mais, de fazer mais. Foi uma coisa que Deus me libertou por completo. Os irmãos aqui, os mais antigos, sabem. Quando eu assumi essa igreja, era uma preocupação, era uma incomodação. E eu estava sempre a chatear a Deus. O dia que eu parei de chatear o Senhor com a questão financeira, irmãos, Deus começou a me abençoar. Nós perdemos a bênção de Deus, irmãos, por estarmos sempre preocupados com essa parte financeira. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Há coisa melhor, irmãos, do que a saúde. Existe alguma coisa, existe algum dinheiro que paga a saúde de um ser humano? Bilhões, trilhões. Não sei se os irmãos já viram, nos Estados Unidos tem um lugar agora não, já aqui há uns anos, Valente, que eles guardam os corpos congelados para ver se descobre a cura, para depois eles ressuscitar. Mas estão enganados. Eles estão enganados. Não há dinheiro. E pagam bilhões para estar ali aqueles corpos guardados sobre aqueles frigoríficos que congelam. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara. Deus abençoará o seu pão e a água. Ele é que vai abençoar. Ainda ontem, acho que foi ontem, estávamos a falar sobre isso. O que adianta o homem ter muito dinheiro e não conseguir se alimentar? O que adianta? O que adianta você ter o celeiro cheio e não poder comer nada daquilo? Não adianta nada, irmãos. E as pessoas ficam a correr. Levítico capítulo 26, versículo 4. Levítico 6, 4. Não, é 26, 4. Desculpe, irmão. Levítico 26, 4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. É, pastor, mas agora mudou. E mudou. E por que mudou?
É o pecado, irmãos. É a desobediência. Cada vez ela se... Não sei se vocês observaram. Há muita semente que já era para estar na terra, o irmão Carlos que me diga, no mês de janeiro, e nós já estamos em março, ainda não foram para a terra, algumas coisas já semearam, mas nem tudo. Como é que vai ser? Com esses bilhões e bilhões de seres humanos para se alimentar. Então eu vos darei a chuva a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. O homem, irmãos, acha que manda tudo, que faz tudo. Quem faz é Deus. Quem agindo Deus, irmãos, não tem mão nenhuma que segura. Não há. E é o que a palavra diz, são temporais e espirituais que vêm, que a impressão que a gente tem é que vai destruir tudo, mas não. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está no meio de nós. Ainda em Salmo 81, 16, e a palavra diz, eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino e com o mel saído da rocha, te saciaria. Irmãos, nós estando com Deus, nós estando na presença de Deus, nós não temos que nos preocupar. Sem dúvida alguma que nós não podemos deixar de trabalhar. Isso faz parte da nossa vida. Os irmãos já observaram? Ainda há poucos dias estava a conversar com uma pessoa e ela se aposentou muito novo. Ah, mas é tão bom a aposentadoria, né? Receber o dinheirinho ali todo mês sem fazer nada. Não é bom não, irmãos. Infelizmente, quem aprendeu a trabalhar é um sacrifício muito grande. E o que mais acontece é entrar em depressão. Tem nada para fazer, vai para a frente da televisão, está ali dias e dias a ver televisão, meses, anos, começa a entrar em parafuso. Uma pessoa sem fazer nada, a mente do ser humano, irmãos, ela é podre. Nós precisamos de Deus na nossa vida, desde o alto da nossa cabeça à planta dos pés. Nós dependemos de Deus, irmãos, e nós temos que entender isso. Essa dependência de Deus é necessária na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós dependemos. Ele diz, eu sustentaria com trigo mais fino e fartaria com mel saído da rocha. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E a palavra de Deus, ela não nos engana. Ainda em Isaías 30, 23. Isaías capítulo 30, versículo 23. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz refrigério à nossa alma. Eu fico admirado como é que tem pessoa, chega, encosta a Bíblia, é como o João disse, olha, é mais um livro para por aí, eu não vou mexer com isso. Mas esse livro nos incomoda. Esse livro nos chama a leitura, nos chama a compreensão. Então te dará chuva sobre a tua semente,
e com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia naquele dia, o teu gado pastará em largos pastos. Aqui está a palavra de Deus. Ele é que dá a chuva. É Ele que dá. É Ele que dá o vento. É Ele que leva a abelha lá na flor e faz aquela... É Ele. E agindo Ele, irmãos, no mais pequenino dos crentes, é algo inexplicável. Tem coisa que não dá para explicar. Mas é a ação de Deus. É a mão de Deus. É o Senhor agindo. E é por isso que a palavra nos diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Nada nos deve permitir a ansiedade. Nada, nada, nada. Eu teria muito mais para trazer para os irmãos, mas buscai primeiro o reino de Deus, irmãos, porque as outras coisas vos vai ser acrescentado. Mas não adianta você achar que está servindo a Deus e não ser fiel ao Senhor. Seja fiel a Deus. E isso é particular de cada um de nós, irmãos. Isso não é para todos. Às vezes tem pessoa que vem me dizer: pastor, eu não concordo com isso. É claro, porque o Espírito Santo está te incomodando para você não concordar com isso. Mas não quer dizer que você não concorda, que o seu irmão é obrigado a também não concordar. Sabe o que é isso? É a palavra. Examinai as Escrituras, porque é ela que testifica o reino dos céus. Nós temos falado aqui várias vezes a respeito do joio e do trigo, irmãos. E eu não vou deixar de falar, porque ele tem que crescer junto com nós. Mas que nós sejamos purificados pelo sangue de Jesus, para não sermos comparados com o joio. E que nós sejamos trigo, e trigo refinado. Refinado pelo sangue de Jesus. Que as pessoas possam nos ver lá na rua e dizer: olha, ali lá vai um crente. Ali lá vai um servo de Deus. Ali lá vai uma pessoa lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Realmente aquela pessoa é diferente. É diferente, não é porque ele é bonito, porque ele veste. Não, é porque ele é redimido pelo sangue de Jesus. É isso que nós precisamos, irmãos. E não temos que estar de forma alguma ansioso. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pelas ofertas e pelos dízimos para a casa do Senhor, agradecendo a Deus, e eu agradeço a todos os irmãos e a igreja, aquilo que tem me abençoado e aquilo que tem abençoado a obra do Senhor. Até aqui o Senhor nos tem guardado e protegido, e é por intermédio da sua oferta, do seu dízimo, que nós continuamos com as portas abertas. Há dificuldade? Há, e sempre houve, e vai haver. Mas maior é aquele que está na nossa vida e que nos tem protegido. Deus eterno, Deus trino, receba, Senhor, esta pequena oferta que te ofertamos, ó Deus, os nossos dízimos, ó Pai, para a tua casa, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, eles desfrutam o gozo na luz, já venceram os males daqui e já cantam louvor a Jesus. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Eu também vou viver lá no céu e hei de ver quem me deu salvação. Não demora um momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Nesse lar tão feliz lá no céu, nunca o mal poderá penetrar. Só a glória, pureza e prazer que os salvos por Cristo hão de entrar. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Lá no céu, há um lar muito feliz lá no céu. Irmãos, terça-feira nós teremos culto de oração aqui às 8 horas, das 8 às 9h30. Na quinta-feira teremos estudo bíblico, a quinta lição, a alma, a natureza e a... E o quê? Não fixou? Imaterial
A natureza imaterial do ser humano, das 20h30 às 22 horas. Todos estão convidados. No sábado teremos o nosso culto da família, em nome de Jesus. Todos estão convidados a estar conosco. Hoje há cantina, mas o Nuno também tem um aviso para nos dar a respeito da associação. Eu não tenho um aviso, foi-me incumbido um aviso. Olha só. Você não faz parte da associação? Você não faz não também? Eu faço, mas é por isso. Mas você é o diretor principal aí, não sabe? Principal. Amém. Paz, senhora, quem eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. A associação, não sei se toda a gente sabe, se não, a associação que eu e a Olga, e o pastor, e a Carla, e o irmão Daniel, e uma série de pessoas fazem parte, a irmã Cristina também, a irmã Rai, e por aí fora, comemora neste ano, a irmã Lia, mais alguém faz parte, a irmã Ana faz parte, comemora neste ano, comemora 10 anos, e nós vamos ter um evento para comemorar esses 10 anos, que vai ser no dia 20, no restaurante Estádio. Vai ser buffet, portanto, vai ser comer até cair, e tem o custo de 25 euros por pessoa. Vão estar maioritariamente os voluntários, mas achamos por bem abrir a toda a gente que queira ir, no sentido de também dar a conhecer a associação, para saberem o que é que nós fazemos, o que é que não fazemos. Se quiserem ser voluntários, podem também tornar-se voluntários, etc, etc, etc. Sra. Presidente, estou-me a esquecer de alguma coisa? Penso que não. Não? É às 19h30. Vamos ficar então de pé, irmãos, vamos orar a Deus. Depois, se alguém tiver interessado, procure a Olga para deixar a sua contribuição. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, é na Tua presença, Senhor, é no Teu altar que nós Te entregamos este culto de adoração e de louvor ao Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez durante essa semana. Graças Te damos pelos livramentos, pelas bênçãos alcançadas, pelas curas alcançadas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor esteve presente em todo o tempo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Está terminado o nosso culto, em nome de Jesus.